RFI Convida. Elcio Ramalho. Esse dia 7 de maio marca os 2 anos da eleição do presidente francês Emmanuel Macron. Ele assumiu o poder aos 39 anos, o mais jovem presidente da história da França, suscitou muitas esperanças ao propor uma mudança no sistema político. Ele acabou com o fim da polarização direita-esquerda que vigorou aqui na França por décadas, mas seus 2 primeiros anos no Palácio do Élysée despertaram muitas frustrações. E hoje Macron se tornou um presidente contestado, com uma taxa de popularidade baixa, em torno dos 25%, e enfrentando uma grave crise social simbolizada pelo movimento dos coletes amarelos. Para fazer um balanço desses 2 primeiros anos do governo de Emmanuel Macron, RFI Convida recebe Stefani Wittkowski. Ele é presidente do Instituto de Altos Estudos da América Latina da Universidade Sorbonne no Velho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, Stefani. Muito obrigado pelo convite. Stefani, eu gostaria que você começasse dizendo como você resumiria esses 2 primeiros anos do governo Macron. O que ficou marcado nessa gestão, nesse início de gestão dele? Eu diria que tem 2 aspectos. O primeiro, teve uma grande esperança na França de um presidente jovem, 39 anos, que tinha um projeto de renovar de maneira profundamente a vida política francesa. Ele tinha uma visão de sair do esquema tradicional esquerda-direita, e ele quis quebrar com algumas ideias de uma maneira de governar o país de maneira diferente. Então, os franceses tinham experiências da direita, da esquerda. Ele teve uma forma de intuição de fazer uma política um pouco diferente, saído desse esquema tradicional. E ele, o segundo ponto, tinha uma visão europeia muito forte, provavelmente de todos os presidentes da Quinta República, que era provavelmente o presidente mais europeu. Ele tinha um sonho europeu. Mas, na realidade, ele teve dificuldades em termos sociais. Ele fez algumas reformas, então, de lei de moralização da vida política, uma reforma trabalhista, simplificação do Código de Trabalho, uma reforma do Estatuto da SNCF, a empresa ferroviária pública, uma reforma tributária. Enfim, algumas reformas interessantes, mas também, de um outro lado, ele pensou que podia governar o país um pouco de uma maneira como uma empresa, como um startup. E ele pensou que ele podia governar diretamente sem passar sem o corpos intermediários, os sindicatos, os partidos políticos. Então, ele se enfrentou diretamente, fez reformas a um ritmo rápido, mas a principal oposição era, finalmente, a sociedade francesa civil. E ele estava em contato direto com o povo francês. Então, foi um pouco complicado para ele de entender exatamente como o povo francês tinha reações em relação a um ritmo muito acelerado. E, ademais, ele nunca foi eleito não ocupou qualquer cargo público, né? Ele tinha sido ministro nunca da foi economia eleito, do François Hollande, mas né? nunca foi eleito de nada. Então, ele não tinha essa experiência eleitoral. É a primeira coisa. E o segundo ponto, ele tinha um sonho europeu, e esse sonho europeu, ele realmente tinha essa vocação de como dizer, ser um pouco líder de uma europeia muito integrada, mas ele teve dificuldade no início com a Alemanha, em primeiro
ao início, enfim, finalmente mais ou menos, problema com o Brexit, com os ingleses e com os italianos, com um governo totalmente diferente. Com relação a esse aspecto econômico, né, essas reformas aceleradas que o Macron fez, principalmente no Código Trabalhista, para flexibilizar, ele queria dinamizar a França, que tinha um crescimento muito baixo nos últimos anos. Essas mudanças rápidas que foram feitas não foram bem percebidas pela sociedade francesa, porque depois de um certo tempo, então, nós vimos a emergência desse movimento dos coletes amarelos, que representa, então, essa crise social, essa falta de diálogo que houve. Ele mesmo reconheceu, o próprio Macron, que cometeu alguns erros, né? O que houve? O que caracterizou esse distanciamento do povo francês com o presidente Emmanuel Macron? Bem, eu diria que o povo francês é um povo rebelde. Eles não gostam de ditar exatamente a sua maneira de pensar as coisas. Ele teve algumas frases, comportamentos e frases um pouco mal interpretadas pela opinião pública. E os franceses, como dizer, eles estavam... Então, tinham um preconceito favorável inicialmente, um presidente jovem, representando uma ruptura tradicional, mas ele talvez não tinha em conta uma evolução da sociedade francesa e, particularmente, tinha frustrações no país de um longo tempo, uma fratura territorial, problemas de poder aquisitivo, uma maneira de uma parte da França que não estava considerada pelos élites. E ele representa muito isso. Ele é considerado presidente dos ricos, né? Ele foi apresentado como presidente dos ricos porque ele quis acabar com o imposto de grandes fortunas e, simbolicamente, não foi muito mal percebido. Porque o povo francês é um povo muito egalitário. Então, quando ele tem a impressão de um presidente apresentado como o presidente dos ricos, saindo de uma élite muito, como dizer, brilhante, inteligente, mas saindo, ademais, ele era antes de ser ministro, trabalhava num banco, Banco Rothschild. Aí, simbolicamente, para muitos franceses, quer dizer, muitos franceses pensavam que talvez não era uma maneira de como dizer, de conduzir as reformas sem tomar em considerações as reivindicações de muitas partes de categorias francesas. Essas reivindicações estão simbolizadas pelo movimento dos coletes amarelos, né? Que Sim. Começou no final do ano passado, em novembro. O presidente percebeu que estava caindo a popularidade, anunciou uma série de medidas, como aumento do salário mínimo, e mais recentemente o movimento continuou dos coletes amarelos, mais recentemente voltou a anunciar outras medidas econômicas, né? Para tentar conter essa revolta popular. Por que o presidente Emmanuel Macron não conseguiu ainda dar as respostas para essa parte da população que continua protestando nas ruas e pede a sua demissão? É porque as reivindicações desse movimento é muito disparado com reivindicações muito diferentes de políticas sociais, econômicas, simbólicas e, ademais, atrás desses movimentos sem coordenação de maneira clara, tinha uma reivindicação de cortar a cabeça do rei. Os franceses gostam de revoluções. E o paradoxo é que o livro escrito por Emmanuel Macron, que se apresentou aos franceses, escreveu um livro que se chama Revolução. Então, simbolicamente é interessante. Ademais, com esse movimento
Tem de tudo, tem coisas, reivindicações populares de esquerda, mas também aspectos mais reacionários, racistas em certos aspectos e aspectos muito uma mescla um pouco particular, mas tem um tipo de é uma tradição de um pouco revolucionária profunda, de cortar a cabeça do rei. O senhor acredita que o Emmanuel Macron, nos próximos 3 anos que faltam para o término do seu mandato, né, ele tem mais 3 anos no comando do Palácio do Eliseu, ele vai conseguir reconquistar os franceses, na sua opinião? Ele tem uma capacidade ele é inteligente, então ele pode reaccionar de maneira rapidamente, se adaptar às situações. Ele entende, ele sente as situações, mas ele não tem ele tem uma maioria, mas enfim, que é importante, mas ele não tem muitos em seu equipe personalidades políticas de peso que podem realmente, como dizer, comunicar o seu mensagem de maneira ampla. Então ele tem como dizer, uma prática da política muito vertical, muito direta vertical, quer dizer, uma maneira um pouco jupiteriana, de uma maneira de... Porque essa forma de comportamento político, esse tipo de monarquia, estava também um pedido de uma parte da população francesa. É um pouco uma forma de contradição entre os dois movimentos. Mas o senhor vê, então, uma certa dificuldade dele reconquistar os dificuldade, franceses. porque vai ser muito difícil, porque finalmente ele foi eleito para o primeiro turno com 20%, um pouco mais dos franceses, mas o resto dos franceses, ou de direita ou de esquerdas, que não se sentam representados por movimentos tradicionais, eles estão... Há uma forma de frustração. E essa frustração se encarna nesse movimento que tem uma forma totalmente inédita na França. Ou então tem exemplos no passado, na história francesa, e são movimentos impossíveis de controlar totalmente. E eu penso que esse movimento pode se conseguir há alguns meses ainda. Vai prosseguir por um bom tempo. Ele não tem condições de dar as respostas ainda para conter, na sua opinião. No caso, Stefano Witkowski, o senhor comentou sobre a questão europeia, ele quis se mostrar como um dos líderes, né, dessa Europa unida, mas nós temos eleições legislativas europeias agora em junho, né? Como vão ser importantes para o presidente Emmanuel Macron uma eventual vitória do seu partido, República em Marcha, nessas eleições europeias? Como o senhor vê que pode ter um impacto para a sequência do mandato dele? Eu penso que essas eleições vão ser muito polarizadas entre dois aspectos. Ele fez um discurso muito contra uma europeia populista e de direita ou extrema-direita. Então, ele fez uma campanha, então, muito bipolarizada. E como, tradicionalmente, na França, as eleições europeias inicialmente vai ter mais de 30 listas representadas. Quer dizer, o voto vai ser muito dispersado. E, tradicionalmente, os franceses votam por motivos políticos internos, mas para razões de política europeia. E tem o risco de ter dois grupos importantes, a lista do Rassemblement National de extrema-direita e a lista representada por do seu partido, mas que a campanha é um pouco difícil, porque a pessoa que está liderando essa campanha tem vários problemas de comunicação, e não... Como dizer? Essa visão europeia, o único que realmente encarna, que representa essa visão, é ele mesmo. Como ele
essa maneira de governar está em suas mãos. Então é difícil para ele fazer a campanha. Então não estou certeza que o resultado vai ser muito em favor da sua lista. Mas então vamos ver. E os franceses se decidem nos últimos dias. Mas vai ser importante, eu acredito Vai que ser muito determinante importante. para a sequência do Vai ser muito mandato dele. importante porque é a primeira eleição nacional depois dessa eleição há dois anos atrás. Ok, então. Muito obrigado, Stefano Wittkowski. Muito obrigado. Ele é presidente do Instituto de Altos Estudos da América Latina da Universidade Sorbonne Nouvelle, para a entrevista ao RF Convida. Obrigado.